Vamos ver a visão de João. Apocalipse 4, versos 2 em diante, diz assim: E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E segue dizendo: E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante, por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha um terceiro animal, o rosto como o de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheias de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Impressionante, né? Eu creio o porquê de todos esses profetas do Senhor ficarem impressionados com essas cenas, e alguns achando até que iam morrer, né? Na visão de Isaías, ele conta desses anjos, os serafins, anjos com 6 asas, proclamando ali a santidade de Deus. Na visão de João aparece então outra classe de anjos, os querubins, também proclamando: Santo, Santo, Santo. Esses homens de Deus, eles viram uma cena deslumbrante da glória de Deus. Isaías, como eu disse, se sentiu tão indigno que pensou que ia morrer, né? Aí um anjo é enviado, este anjo toca nos seus lábios e diz para ele: a tua iniquidade foi tirada. João também chorou porque ele achava que não tinha ninguém digno de abrir o livro. Era um livro ali, parece, com a história futura de Israel, não é? Mas ele teve a resposta dele. Alguém disse que havia alguém que era digno, e esse que era digno era o Cordeiro que foi morto, ou seja, Jesus Cristo. Ellen White diz que todos esses seres celestiais têm um objeto de seu supremo interesse colocado acima de todos os outros: a Igreja de Deus num mundo corrupto. Todos esses exércitos estão a serviço do Príncipe do céu, exaltando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como aparece em João capítulo 1, verso 29. Ela segue dizendo: unem-se numa confederação para exaltar a honra e a glória de Deus. Encontram-se unidos em santa aliança numa grande e sublime unidade de propósito para mostrar o poder, a compaixão, o amor e a glória do crucificado e ressurreto Salvador. Você se lembra do verso para memorizar? Acho que convém a gente ler de novo. Ele se encaixa bem aqui, né? Olha o que diz aqui. É um grupo de pessoas diante do trono de Deus cantando. Diz assim: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Está em Apocalipse capítulo 5, verso 9.
O livro do Apocalipse diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Isso porque, mesmo antes da criação do mundo, Deus já tinha elaborado este plano caso o homem pecasse, né? Em seu amor pela humanidade, Jesus veio a este mundo morrer como um cordeiro em cumprimento ao plano que já existia antes da fundação do nosso planeta. Mas enquanto ele não veio, acontecia o sacrifício de cordeiros. Isso demonstrava a fé no Messias que viria e se entregaria como sacrifício por você e por mim, né? Eles olhavam para frente, nós olhamos para trás. E olhamos para o alto, né? Que Jesus subiu para o céu. Olha aí o quadro do plano da redenção. Vocês percebem? Eles olhando para trás quando eram oferecidos os cordeiros. E agora, pouco antes da volta de Jesus, os cristãos olham para trás, confiando no sacrifício de Jesus Cristo e acreditando que em breve ele vai voltar. O plano da redenção se encontra em andamento. A gente não faz mais sacrifício porque Jesus já se entregou por nós. Hoje somos salvos mediante a fé no Cordeiro que foi morto por nós. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. E você também está incluído no plano divino, sabia? A Bíblia diz que Deus amou o mundo todo, né? E por isso enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê em Jesus, você pode ser salvo. Se você confia em Jesus, tem fé em Jesus, você pode ser salvo. Se você aceita o sacrifício de Jesus em seu benefício, você pode ser salvo. Que Deus nos ajude a cada dia renovarmos esse nosso concerto com Jesus Cristo e aceitarmos esse Cordeiro de Deus para tirar o nosso pecado, né? Ele tira o pecado do mundo.